Oiê, tudo bem? Vocês pediram e eu vou realizar esse desejo que é meu e também de vocês, que eu trazer vocês comigo aqui pela FENEARTE. Mas a gente vai combinar algumas coisinhas aqui antes, tá? Mas antes de eu entrar nessa feira, que é uma das maiores feiras da América Latina de artesanato, é um orgulho realmente maravilhoso. Quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho e também você pode se tornar membro do canal para que eu possa continuar aí trazendo coisas bem legais para você e também ter vídeos exclusivos. Agora é o seguinte, quais as coisas que a gente vai combinar? Gente, é muita gente e tem muito artesanato e tem muita coisa para a gente ver. Então, número 1, você vai ficar até o final comigo. Número 2, a gente vai andar e eu vou tentar mostrar para vocês a lógica da feira. Então, o que tem um corredor, o que tem o outro, não vou conseguir mostrar todas as obras. Mas o mais importante é que você entenda o quanto o artesanato ele tem alma e a gente sente. Então vamos lá, vou virar essa câmera e você vai entrar comigo agora na FENEARTE. Vamos? Vamos lá então, gente. Eu vou entrar com vocês, só que antes da gente entrar aqui no pavilhão principal, né? Eu vou mostrar para vocês o espaço Janete Costa. Eu já falei para vocês da Janete Costa, ela foi a pioneira de trazer o artesanato para dentro de obras de arquitetura maravilhosas. Aqui tem outros salões também, como o de artes sustentáveis, o Pernambuco faz arte. Eu vou mostrar aqui para vocês sempre de uma forma para você entender, ó. Então aqui também que eu inclusive eu vou fazer o toque. Ali o Alexandre fotografando, tá vendo, ó? E aí a gente tem aqui várias representações incríveis de uma seleção que eles fazem para esse espaço. Esse espaço é sempre muito especial. Então olha aqui a Janete Costa, tá vendo? Ele é onde tem uma curadoria especial feita pela Roberta Borsoi, aqui que é a filha, na verdade, da Janete Costa. Olha essa poltrona de palha, que linda. Olha o cantinho, tá vendo? Então eu quero que vocês olhem esses detalhes. Olha esta luminária, tá? Eu vou mostrando aqui para você todos esses detalhes. Olha. Aí fica esse cara aqui, ele é um artista, mestre Jair Renato Farias, ele é de Florianópolis, ó. E aqui o tema desse ano é selaria de couro. Então olha só que legal. As bolsas de couro, jaquetas, tá vendo? Aí aqui fica todo mundo realmente apaixonado, inclusive eu que estou com a minha sandália. Olha a poltrona de selaria, que maravilhosa, muito bonito. E aí a gente vem aqui, por exemplo, esse aqui é do Joelson Bill, olha que legal. E aí a gente tem, o que acontece aqui no espaço Janete Costa? É justamente uma curadoria. É um momento que você tem alguém que já trabalha bastante com o mercado de artesanato, fazendo o seu olhar e curando aqui para você de uma forma como se fosse uma grande exposição de vários objetos e vários artistas juntos. Lá dentro a gente vai ver os estandes, que eles são estandes de cada artista ou de cada estado. Então a gente aqui tem uma curadoria misturada e lá é o estado, né? Ou então o artista, entendeu? E aí aqui a gente tem a colcha, tá vendo? De retalhos, a poltrona. Olha quanta coisa. Olha aqui o mito que tem que se fazer colorido, tá fazendo beijinho, que também tá muito bonito. Olha. Aí são vários artistas, por exemplo, o Jasson, que faz essas cadeiras, que eu sempre gosto de falar dele, ele coloca essas flores, tá vendo? Olha. E aí nunca sai, não tem jeito de sair uma obra igual a outra, elas são sempre realmente únicas, artesanais, né? Feitas à mão. Olha este banco. Agora eu vou te mostrar cerâmica que parece selaria. Tá vendo? Essa que é a obra do artista que eu te mostrei lá na frente, que estava fazendo na hora. Olha esses banquinhos. Olha por cima. Como são lindos, olha. Tem um daqui de cima para ver. São peças de arte mesmo, e claro, tá tudo à venda. A FENEARTE, ela é uma feira
de vendas, né? Uma feira de comércio. As pessoas vão, os dias vão passando e as obras vão trocando, porque vai vendendo uma, vão entrando outras. Então isso aqui é o mais bacana, né? Ela é aquela história, a gente viu, tem que comprar, se a gente gostar, porque ela realmente precisa, são únicas, né? Olha esse touro, poltrona de selaria, olha que bonito, feito com couro, olha, né? Parece uma, uma terra mesmo, né? Agora eu fiquei apaixonado por esses espanadores, olha, é um mais lindo do que o outro. É igual eu falei pra você, se eu tiver que falar de cada artista, de cada um, a gente realmente não consegue fazer em um mês de programa, né? Então eu vou deixando para vocês também pesquisarem. Olha os espelhinhos de selaria, que coisa mais linda. Vocês estão amando? Isso é só o primeiro espaço, hein? Que eu tô mostrando para vocês. E aí quando a gente sai aqui do espaço Janete Costa, que você tem tantas referências, a gente sai e vem aqui, ó, naquele corredor inicial, lembra que eu falei para vocês? Ó, e aí tem a Arte Pé, que Salão Pernambuco Faz Design, que é a curadoria do Fábio e que ele é, na verdade, uma espécie de concurso, assim, as pessoas se submetem o seu produto de design e esse produto ele é selecionado através de uma comissão enorme para poder chegar aqui e estar com essa peça vencedora de cada lugar que foi selecionado, cada design que foi selecionado, tá vendo? E aí dentro desses aqui, eu amei muito esse daqui que tem o azul, olha, por dentro, tá vendo? Olha que lindo. São peças utilitárias, mas elas têm um formato bem diferente. Bancos, cadeiras, o calor criativo pernambucano transformado em design. Incrível, né? Eu vou mostrando assim para você nessa velocidade, mas você vai entender por que, olha isso, que tem tanta coisa linda. Agora a gente vai entrar lá na Fenearte, tá? Aqui a gente tem mais misturas de curadorias, né, de vários artistas, mas eu quero que você entre comigo agora lá dentro para a gente conhecer os estandes. Chegamos aqui dentro da Alameda dos Mestres e olha só como como tá a decoração toda voltada para selaria. Tá linda demais. E olha como fica cheio, tá vendo, gente? O que seria a Alameda dos Mestres? É isso aqui, ó. Você tá vendo que cada estande desse tem a foto, o nome e o lugar de onde são esses mestres. São esses artesãos que já estão na estrada de experiência há muitos anos. E aí essas pessoas, elas são convidadas, são todos pernambucanos, e eles estão aqui então mostrando o seu trabalho na Alameda, que é considerada assim a Alameda de honra, né, dos mestres. Então eles estão aí fazendo o trabalho há muito tempo e incentivando toda uma nova geração, que é todo mundo que a gente também vai ver na feira. Agora abrindo aqui, eu vou mostrando mais ou menos alguns estandes para vocês que eu gosto muito, tá? É muito comum a gente vir aqui e eles estarem trabalhando ao mesmo tempo, olha só. Então para fazer tudo isso aqui, começa assim, ó. O artesão aqui, presente, falando com você, né? Então olha só esse trabalho do mestre Roberto Vidal de Igaraçu. Ele tá aqui, ó. Essa que é a história, você encontrar o mestre, conversar com ele, e aí você tem uma variedade de trabalhos que é muito legal. Eita, olha aqui, olha o mestre Bezinho de Cambiauá, eu comprei, eu tenho esse daqui, olha, que é lindo, que eu gosto muito, ó. Tá vendo? Mestre Zé Alves, que a gente vai em grandes museus, tá sempre lá o trabalho dele, e eles estão aqui, isso é incrível. Imagens, lá do outro lado você tem couro, cestarias, tá vendo? Então um bem popular, que eu sempre mostro, todo mundo fala, que é o Mano de Baé, que tá aqui, ó, tá vendo? Então agora ele foi considerado mestre, Mano de Baé, de Tracunhaém, que faz as sereias, tá vendo? Os santos. Agora você sabe que eu sou completamente apaixonado pelo mestre Fernandes, que é esse aqui, ó. Eu tenho uma obra dele, sou apaixonado pelas obras dele.
Eu sou apaixonado pela obra dele e ele tá lá, ó, só no videogame, olha lá. Olha lá, olha isso. E olha as obras lindas dele. Senhor, não pode jogar videogame aqui não, hein? Olha lá. Tudo bem? Falei que eu sou seu fãzaço, que eu tenho suas coisas, olha aqui. Esse é um que eu recomendo sempre e ele sabe disso. Olha a carinha dessa pessoa. Tá lindo demais, amigo. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigado pela presença de Luffy, que vem prestigiar todos os anos a FENEARTE. Muito obrigado pela presença. Vou rodar para mostrar a Fenearte toda e já volto, tá? Mas olha aqui, fica ligado aqui, Mestre Fernandes, viu? E aí, a gente tem então a Alameda, ela é grande, né? Agora, porque você não viu o resto da Fenearte, tá? É algo realmente enorme. Tudo que a gente quer em termos de artesanato, a gente fica surpreendido mesmo. Olha aqui. E aí não é só artesanato não, tá, gente? Aí tem artesanato, tem moda, tem gastronomia, tem várias áreas do feito à mão, né? O feito à mão presente aqui como um incentivo de todas as áreas, isso que é o bacana. Você reconhece já, olha, Ana da Carranca, Mestre Neguinha daquelas cabeças, tá vendo? E aí elas estão aí, né, para você conversar. Então olha aqui, que bacana. Vamos passando para cá. E é muita gente. E aí vai aparecendo muita gente no vídeo e você vai olhando. Ah, Luffy, de repente você está passando muito rápido. Mas é para você ter uma ideia do quanto a FENEARTE ela é incentivadora. Ela faz com que a gente queira ver tudo, conversar com todo mundo. Então aqui é a Alameda dos Mestres. Quando a gente vira para cá, tá vendo que muda a cor do tapete? Já muda então também o que a gente vai ver. Nesse caso aqui, a gente vai ver os estados. Começa, claro, com o maior deles, que é Pernambuco. É o estado que recebe a FENEARTE. E aqui, nesse espaço de pernambucano, esse espaço pernambucano, a gente vai ver, então, diversos artistas também, de esculturas, roupas, por exemplo, aquela lá da Laúrcia, eu comprei ela ontem, ó. Tá vendo? Essas coloridinhas aqui, ó. Vou te mostrar onde que ela tá agora, quer ver? Olha aqui na minha bolsa. Então, a gente vem, conversa com os artistas, tá vendo? Roupas, rendas. Então, esse aqui é o espaço de Pernambuco. Aí, gente, quando você sai aqui, ó, você tem vários corredores e nesses corredores você vai encontrando com os artistas. Esses artistas, eles são variados, então já não é só pelo estado. Olha lá, Silvânia, ó. Sil, o que tá achando da FENEARTE? Pois é, tô aqui encantada sem saber pra onde ir primeiro. Tá sendo maravilhoso. Conhece a Sil, minha irmã do canal Boas de Ideias, tá? Olha o que tá no pescoço dela. Então, comprei ontem, maravilhosa, né? Uma arte de Sergipe, é a renda irlandesa. Maravilhosa, que tem IG, né? É isso aí. Aí, olha, o que ela tá falando do IG é aquilo que eu sempre falo lá do Sebrae para você, que quando você tem uma região que produz uma arte, ela pode a região aplicar pela indicação de origem, que é um selo de originalidade. Olha, então aqui você vai vendo pelo nome das pessoas, tá vendo? Marcelo Tavares, Magliano, Zezinho, ó, e aí a gente vai vendo, e aí você tem cerâmica, você tem mobiliários, você tem vidros, ó, que legal. Tá vendo? Nido do Zezinho, Zezinho de Tracunhaém, e aí é muita coisa, não tem como você não se apaixonar. Por exemplo, olha esse pequeno ateliê que colorido que ele é, olha. Eu acho ele lindo, porque ele tem as casinhas, ó. Tá vendo aqui? E essas casinhas você pode colocar a coisa delas. Aí tem aqui, ó, por exemplo, Cine São Luís, tá vendo? Lotado, né? Ó, Cinema São Luís, a igrejinha, olha. Que graça, né? Mais ali também, ó. Muito bacana. Olha o que é a FENEARTE. Você veio pro meio da loucura com a gente, hein? Vamos lá. Vamos aqui. Aqui, olha. Valdevino. Já uma cerâmica diferente, ó. Não, e eu fico doidinho para parar e ficar olhando tudo, mas eu vou mostrar primeiro tudo para você e depois a gente
volta para conhecer, para ver as novidades, tá? Olha, ele tá todo feliz. Que amor, tudo bem? Tá gravando, Você deu aquele desculpa. grito, Luffy? Foi. Como você chama? Rodrigo, mas o meu apelido artístico é Rodorigo. Ah, eu ia ler Rodrigo, que legal. É. Você que pinta? Isso mesmo, pode ficar à vontade, pode entrar. Olha, gente, você é de onde? Sou daqui de Recife e eu recebi ontem Daniela Falcão, da Nordeste, e ela falou que ia falar pra você vir aqui. Foi. Que massa, você vê, olha isso. Gente, que complexo, olha. Cara, além de colorido, ele... Que lindo! Olha esse! Eu amei esse daqui. Rodrigo, você é maravilhoso, amigo. Olha isso. Adorei. Ele tá me gravando lá, em vez de... Gente, Acho que tá na minha cara que tu tá ó, vendo. tô botando aí pra vocês conhecerem o Rodrigo. Gente, eu amei. E agora? Eu quero. Maravilhoso. Olha aqui, gente. Porque a Laúça é uma personagem muito importante do folclore daqui, né? Que é muito legal. É. Liso dorme. É isso aí, cara. Parabéns, viu? Amei. Obrigado pela visita, tá? Posso tirar uma foto comigo? Eu adoro as coisas do Toco Design. São realmente fenomenais. Olha só os detalhes. Esse daqui é uma dica boa, viu, gente? Olha isso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Toco Design utilitário. A Laúça, ela tá em todos os lugares, mas quando ela tá junto, assim, ela é muito legal. A história dela aqui é do carnaval, né? E as pessoas se vestiam, colocavam essa máscara e saíam assustando as crianças e pedindo dinheiro. É muito legal. Você não sabe o que está acontecendo aqui o tempo todo. Sandra Silva me falou com um livro para autografar. Você já leu o autógrafo? Já, agora ainda. Vou ler. E ela super fã do canal, tá emocionada. Maravilhoso o que ele escreveu pra mim. Eu sou fã dele desde sempre. Esse cara é um iluminado. E também transmite pra gente assim. A gente fica assim, mais iluminada. Tudo acontece na vida da gente. Ele é o cara. Eu tava esperando ele. Faz várias fineartes. Você tá sempre com o livro me esperando? Sempre, Como é que sempre. Você se encontrou, Sandra? Foi. Aí hoje eu disse ao senhor, eu vou trazer de novo o livro e vou encontrar. Aí o meu amigo Ed Sá, quando te viu, ele, caramba, ó Luffy, olha pra Luffy. Aí eu, caramba. E uma pergunta, o que você acha que as pessoas deveriam conhecer a FENEARTE? Por que a FENEARTE emociona tanto? Porque a FENEARTE é um processo assim, libertador na parte da cultura, vários estados, países que vêm pra cá com várias culturas diferentes, e eu acho que o artesanato é vida, é luz, é um arco-íris total, vale a pena por demais, e as coisas daqui é maravilhosa, e Pernambuco então é show de bola, é show de bola. Você é das nossas, pessoa. Agora chegou a hora da foto. A gente vai fazer a foto agora. Agora, que coisa boa, meu coração chega a estar tum. Eu parei aqui porque normalmente vai rolando isso das pessoas me pararem para trazer o amor, né? O amor que vocês tanto me trazem, é muito bom. Então, olha, para vocês verem. Aí eu vou passando e você vai vendo. Para você ter uma visão geral e entender também as coisas. Olha os ladrilhos hidráulicos, ó. E agora, sabe o que é uma coisa que me deixa muito feliz de olhar isso tudo? É ver a quantidade de gente que tem. Eu fico feliz de ver isso aqui lotado, porque quando ele está lotado, significa que há muito interesse, olha aqui, das pessoas. Muitas pessoas interessadas no quê? No artesanato. Ó, olha aqui a cerâmica do Cabo. Essa cerâmica do Cabo é a do Cabo de Santo Agostinho. Olha. Tá vendo? O que mais? Agora eu vou dar a volta, porque daí ele faz um U. Olha que bonita essa, olha. Olha aqui que bonito. E aí, olha os animais. Olha que incrível. Olha que máximo. Só de bodes. Muito legal. E assim a gente vai andando pela FENEARTE. Agora eu vou levar vocês em outro lugar que eu gosto muito, que é dos estados. Porque aí nos estados a gente vai vendo o que cada estado selecionou para vir para a FENEARTE para representar o seu estado. Isso é muito legal.
Isso é muito legal de verdade. Olha. Olha aqui. Queria tanto você aqui comigo, que é essa ideia que eu tô tendo de te trazer. Olha. O que você pode fazer? Você pode ir assistindo o vídeo com calma. Aí você vai dando pausa. Olha esse Cícero Rodrigues, que legal. Tem os bichos aqui, ó, tá vendo? E aí agora a gente entra numa outra parte da FENEARTE. Olha aqui. Ei, tudo bem? Ih, tudo bom? Nossa. O Bocaro Borges, ele é filho do J. Borges. E aqui o André Runca. Olha que bonito, de madeira. E aí a gente voltou para aquele ponto que é o Pernambuco. E aí vem ali, ó, Distrito Federal, tá vendo? Aí você vai ver o que Distrito Federal trouxe para mostrar na FENEARTE desse ano. Aí a gente vai ver flores secas, roupas, biojoias, joias, olha. Aí vem Alagoas. Ah, Alagoas é sempre maravilhoso, ó. E aí em Alagoas você tem os tipos de bordado, Ilha do Ferro, da Ilha do Ferro. Então, o boa noite simples, boa noite cheia, pé de palito, tá vendo? São os tipos de bordados. E aí com isso elas fazem almofadas, camisetas, camisas. Olha a cadeira do Jasson. Lembra que eu mostrei pra você lá na Janete Costa? Incrível. Olha aqui, deixa eu mostrar mais. Olha que lindo que tá esse aqui, olha. Muito bonito esse. Essa escultura eu adorei. Essa aqui amarelinha. Tá vendo? E aí lá atrás tem até bolsa, quer ver, ó? São bolsas de madeira, as imagens aqui, ó. Tá vendo? Pera aí. Os bordados, gente, que são incríveis, olha. E aí todo mundo interessado aqui, ó, bordados. Olha aqui, ó, achei o Alexandre. Ele tá lá no Rio Grande do Norte, olha lá, comprando, porque é isso que a gente gosta de fazer aqui na FENEARTE. E aí eu tô com quem aqui que vocês adoram? Com o Lúcio! Oi, Luffy! Lúcio, cara, olha, você, as pessoas te amam no canal, você sabe, né? Que bom isso, né? Passar essa aproximação e esse acolhimento, não é isso? Não, meu, que foi tão gostoso te visitar e falar de artesanato, de falar de arte, dos artistas, e aí agora a gente tá aqui, eu tô gravando, mostrando pra todo mundo como que é a FENEARTE, sabe? O que que as pessoas realmente estão encontrando, a Alameda dos Mestres e tudo. Você é o cara que tá por dentro de tudo isso. Qual é o sentimento dessa feira, amigo? O sentimento dessa feira é de afetividade, Luffy. É um lugar de encontro, onde o Brasil inteiro se encontra. E todas as tipologias, você adentra o saber e as pessoas, porque a gente se encontra aqui. Então, assim, eu convido todo mundo a vir para cá, que a gente tem uma representatividade do Brasil inteiro, com coisas lindas. Hoje a FENEARTE é uma agenda, então todo mundo lança seus produtos aqui e é onde tudo acontece no artesanato. Todos os estados estão aqui? Quantas pessoas que normalmente expõem? Quantas obras? Tem algum dado assim? Ah, tem sim, são 24 estados que estão aqui. E uma média de 600, 700 estandes, certo? E aí passa de 5 mil artesãos que vêm para a FENEARTE nesse momento. Uau! Nós somos considerados a maior feira de artesanato da América Latina. Sabe uma coisa que eu estava até comentando, a gente estava falando com a Silvane, a gente vê o pernambucano também frequentando muito, a galera vem para comprar mesmo, é uma satisfação encontrar todo mundo. Gente do Brasil inteiro, em vários lugares aqui para comprar. É uma feira que realmente movimenta, né? Com certeza. O pernambucano em si espera um ano inteiro para a chegada da FENEARTE. É impressionante. Eu sempre, assim, fico ansioso para que chegue a feira, para a gente ver as novidades, conversar com as pessoas, e não só em Pernambuco, viu? Porque vem gente do Brasil inteiro e do mundo todo. Nós temos mais 30 países aqui sendo representados 30 países? Dentro da ala internacional. Que legal! Olha, Lúcio, eu tô aí rodando, mostrando para todo mundo um pouco do sentimento da gente andar por esses corredores.
muito obrigado por fazer isso acontecer, viu? Porque o seu time, eu sei que é um time que batalha muito para fazer o melhor e cada ano tá melhor. Eu já vi isso. Eu que agradeço a vocês que vêm, que partilham disso, né? A feira, a gente sempre diz, é o artesão e as pessoas que vêm aqui para comprar, para fazer esse mundo girar, né, Luffy? Que é tão importante, que não tem atravessador e que você pode acessar e conhecer essas histórias tão bonitas que compõem o Brasil. É isso aí. Ai, dá um abraço aqui, ó. É isso que eu acho interessante. São uma das maiores feiras que tem no mundo, da América Latina, com certeza, de artesanato. E tá lotado de gente comprando. Isso é maravilhoso, porque isso mostra realmente como a gente mudou a nossa relação com o artesanato. Tá vendo? Olha aqui, a gente está ali no Mato Grosso, que tem uns bordados incríveis, o Acre, e aí você vai vendo todas as coisas. Aí o que acontece quando você vê esses estandes de outros estados? Você vai ver que a semente, as cores, eles trabalham muito com o que tem lá na região deles. E aí cada região que eles têm de produto, seja a semente, a palha, né, o produto que ele tem, os animais que são típicos, você começa a ver através do artesanato. Olha essas mesinhas que legais, né, esses banquinhos. Aqui é Mato Grosso. Esse aqui que é o bordado que eu te falei, ó. São redes maravilhosas, né? O Amapá, que tá lindíssimo também, que eu quero que você veja. Tocantins, olha ela usando uma roupa toda feita com aquele capim dourado, tá vendo? Ó? Que é maravilhoso, que é bem típico de Tocantins. Bolsas, olha essa bolsa aqui, olha. Vai vendo aqui, olha que bacana. A gente tá vendo junto, né, algumas coisas, olha. Aí tem aqui Tocantins, olha que legal, com todos os capins. Olha a roupa linda de capim dourado, tá vendo? Todos os produtos aqui típicos desses locais, né? E aí aqui tem o Piauí, olha as esculturas. Eu te mostrei essas esculturas lá no CRAB. Você tá lembrado? Olha. Olha as esculturas de madeira. E aí o seguinte, esse daqui é do Mestre Dedezinho. Olha. Olha o tamanho da palmeira. As imagens dos santos. Olha. Os anjos voando. Tá vendo? Olha o tamanho desse anjo aqui. E aí vamos ver para onde a gente vai chegar agora. Aqui é Minas Gerais, ó. E Minas Gerais vem pro bordado. Olha. Bordados. Também tem esses bichinhos lúdicos, que eu amei esses bichinhos lúdicos, olha. É muito legal, porque daí tem o presépio, tem todos os bichinhos. Olha que a cuca. Olha que lindo. Gente, assim, é para crianças, só que não é. A gente pode decorar na sua estante. E outra coisa, você ter uma criança brincando com um brinquedinho desse, é muito mais bacana do que plástico. Olha aqui os dinossauros. Isso aqui é coisa para você guardar para a vida. É uma escultura, não é? Os barros. Olha esses bordados aqui, olha. Diversos tipos. E aí, assim, pra gente realmente falar de todos os artistas, da onde aí aquela história, a gente não vai conseguir falar, mas fica a dica para você pesquisar, valorizar o artesanato, tá vendo? E aí, a gente vai chegar numa área que é muito especial, que eu vou mostrar para vocês também. Ó, aqui são artistas, tá vendo? Já não são estados. Aqui, nessa parte de madeira, são estados, né, que eu tava falando para você, ó. Olha aqui. Sergipe, gente, aqui, ó, a Silvane comprou umas coisas lindas. Eu comprei uma bolsa, essa bolsa que eu tô usando, eu comprei ali no Maranhão, vou mostrar pra vocês. Olha que legal, eu fui para o Espírito Santo, conheci o que eles têm feito. Vamos para o Maranhão, conheci o que tem feito. Sergipe, que a gente viu várias coisas lindas, inclusive uns ponto cruz que são inacreditavelmente lindos. Olha isso aqui. É ponto cruz, não é? É aqui, ó, as rendas, olha isso.
Olha aqui, ontem a Silvane comprou colares aqui, compramos para minha mãe também. Olha lá os pássaros. E aí aqui, ó, no Maranhão, eu comprei a bolsa que eu tô usando. Tem várias bolsas legais, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. Olha essa daqui. E aí, a gente se perde aqui de tanta coisa linda que a gente quer ficar olhando. Olha ela, ó, elas estão comprando um monte, ó. Tá vendo? Olha essa bolsa aqui, parecida com o que eu comprei, ó. Parecida que eu comprei, essa daqui. É que assim, eu não posso pegar que eu tô com... Uma mão tá com o microfone, a outra tá com o celular. Mas olha a bolsa que eu tô, ó, tá vendo? Que é daqui. Né? E olha só as rendas que tem aqui, de bilro. Essa renda de bilro que ela tá fazendo aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, trabalhando. Que linda. Olha a Bahia, gente. Que lindo. Olha os orixás, que lindos. Olha. Madeira. Olha que bacana. E aí a gente tem aqui os orixás ali, ó. Olha aqui. Bolsas, olha as bolsas. Olha que lindo. Aí tem, olha, joias aqui. Tudo bem? Cestarias. Olha, eu nunca tinha visto esses seres aqui. Que diferente. Bacana. Olha aqui quem está aqui. Renata Gaia. E aí, oi, tudo bem? Tô amando, olha aqui, fazendo altas compras. Então, menino, você tá fazendo o quê? Fazendo compras para uma casa nova? Sim, fazendo compras para uma casa nova, há muitos projetos novos. E essa roupa maravilhosa, toda artesanal, pode não Bahia ser. também. Aí. Eu estou na Bahia, vestida de Bahia. Eu sabia que eu vim pra Bahia te encontrar. Eu aqui tô tentando Gente, mostrar para as pessoas o que é a FENEARTE. O que você diria para elas? Olha, eu acho que é um lugar, além da gente conhecer muitos artistas, encontrar os artesãos, falar com eles, entender as técnicas, conhecer novos materiais e comprar, eu acho também que é um lugar de muita inspiração, de ver tantos trabalhos, como o nosso Brasil é muito rico, tem muitos materiais e que um material desenrola muitos tipos de trabalho. Então, eu acho que mais do que tudo isso é um lugar de muita inspiração. E você coloca bastante artesanato nas suas Sim. obras, não coloca? Coloco. Sempre presente a mão. Não, e a gente sempre tenta contar o trabalho que vai contar a história que tem a ver com aquele lugar, sabe? Então, agora a gente está comprando bastante artesanato da Bahia, porque a gente está fazendo uma casa que tem muito a Bahia na essência. Aí a gente também faz loja, estou fazendo uma loja que a marca é baiana, que as lojas são todas na Bahia. Então também usar o artesanato e os artistas locais. E materiais que estão lá. Porque eu acho que tem uma coisa também, olha eu, né, me estendendo, é live? É live. Não, sabe uma coisa que eu percebo, Luffy? Que os materiais, eles transcendem o limite territorial dos estados. Porque o limite territorial dos estados é político, não é do bioma, não é da natureza. Então, Buriti tem no Maranhão, tem no Piauí, tem na Bahia. Então, você vê esses materiais. Aí o cipó, tem muito cipó na Bahia, piaçaba tem muito na Bahia. Então, os materiais, eles vão... eles não têm limite territorial político, né? Do estado. Então, eu vejo que vários artistas vão trabalhando esses materiais que estão em vários estados de forma diferente. Sim, é lindo, ó. O Buriti, eu tô de Ai, olha eu! Do Maranhão! A gente comprou do Maranhão? Sim, é lindo. Eu falei até sem o microfone, né? Mas no Piauí tem uns trabalhos de Buriti lindos também. Porque, ó, Maranhão e Piauí tá ali. É bem no mesmo lugar. Vamos lá, então, voltar lá no Piauí. Valeu, Rei. Valeu, Rei. Adorei te encontrar aqui. Aqui a gente está na Paraíba. Olha que lindo. Olha esse espelho. Bonito. Né? Aí vem pro Pará. Que o Pará é um luxo também de várias coisas. E aí a gente entra dentro de cada stand e fica namorando tudo que tem. E assim, aquele namoro que você já namora, gostou, comprou. Porque você pode voltar e não ter mais. Pior que é verdade. Aqui, ó, Santa Catarina. Goiás, que tá com muita coisa linda também. Olha ali as esculturas. E aí eu quero levar vocês aqui, num lugar que é muito... Olha aqui. A Cavalhada lá em Goiás. Que é demais, ó.
Já tenho também lá em casa. Eu quero atravessar com vocês ali, ó, para vocês verem uma coisa que é muito bacana. Assim que a gente sai lá de todos os estados, daqui a pouco eu vou voltar para mostrar um pouquinho mais estados, a gente chega numa parte muito importante aqui da FENEARTE, que sempre tem todo ano, que é a parte que o Sebrae promove. O Sebrae, ele está junto com a FENEARTE desde o início. Claro, porque na verdade, olha o que acontece com todas esses artesãos. Eles precisam desses incentivos, desse profissionalismo, de tudo isso que está sendo, que é ensinado para eles e proporcionar para eles terem um negócio de verdade, né? Saber que o artesã, eles estão compreendendo cada vez mais como que o que eles fazem é um ofício, um negócio, e como negócio ele precisa sustentar a família, viver com prosperidade. Então o Sebrae tem essa participação muito importante. Então ele está agora com 68 expositores. E aí tem expositores que começaram aqui com o Sebrae e agora já tem o seu espaço próprio na FENEARTE. E aí o que eles fazem? Eles ajudam eles a virem para cá, a logística de trazer produtos, de fazer com que eles possam expor da melhor forma, entendeu? Então isso tudo é a participação que o Sebrae faz trazendo os artistas, você está vendo? Ó? Aí eles colocam toda essa turma junta para ajudar ela a entender e a vender, né? E com isso o que vai acontecendo? Eles vão se profissionalizando cada vez mais, porque concorda comigo que artesanato é um pequeno negócio? Você concorda comigo? E o que é um pequeno negócio? É o Sebrae, entendeu? Então, ter a participação deles me enche de orgulho. Olha aqui o espaço todo do Sebrae. 68 expositores que estavam precisando entender e se expor, vender, e é através desse profissionalismo que o Sebrae proporciona que eles chegam aqui. E daqui ganham o mundo. Tudo bem? Olha, e aqui é onde tem o espaço da economia criativa, que são conversas que acontecem aqui. Tá vendo? Não é muito legal isso? Aí nessa outra parte aqui, tudo bem? Nessa outra parte aqui, a gente saindo aqui do espaço do Sebrae, olha como ele fica bem central, olha. Tá vendo? Bem aqui, ó. A gente entra numa continuação da feira, mas agora também não como Estado, mas como artista. Só que olha o tamanho dessa história. Olha isso. Opa. Olha aqui, olha essas laurcinhas que eu acho muito lindas, olha. Aqui. Olha lá, eu sou apaixonado por elas, ó. E ela sai a cabecinha. Tira ali uma cabecinha daqui, você tá bom? Massa. Olha lá, gente. Eu adoro. Que legal que você tá aqui no espaço do Sebrae. Como é que tá sendo aqui pra você? Tá sendo bacana. Essa é a primeira vez que eu tô no Sebrae, fui contemplado e tô aqui, tá sendo bem bacana. Que legal. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode falar sobre o Sebrae? O Sebrae está sendo maravilhoso, né? Desde a jornada criativa do ano passado e de lá para cá sempre me apoiando e eu apoiando outros artesãos. Está sendo bem legal o apoio deles. Isso que eu queria saber, assim, vamos ficar aqui até para todo mundo ficar vendo a sua história aqui, ó. Em relação a estar lá, você é o artesão. Você tem esse apoio. Como que ele te ajuda, assim, na forma prática mesmo, como que você recebe esse apoio? O apoio do Sebrae do ano passado, com a jornada criativa, foi um apoio bacana. Foi tipo um eixo para centralizar o que deve fazer, né? Desde a criação até a venda. Isso foi bem bacana com o Sebrae apoiou, né? Com o Jacques Araújo, com Ana. Isso foi bem bacana. Inclusive logística, como entregar, nota, tudo? Todas as formas, a logística, né? A forma de embalar, a forma também de abordar, o e-commerce, né? Foi bem, é isso que eles apoiam. Alavanca o negócio, não alavanca? Exatamente, alavanca bastante.
Dá aqui o seu Instagram para todo mundo conhecer o seu trabalho, que você sabe que eu tenho 2 e eu sou apaixonado. Gente, eu tenho 2 desses, já viram lá em casa e eu tô fazendo coleção dele. Vamos seguir ele aqui. Qual que é o seu Instagram? @Paranabucos. Estão vendo, gente? É muito bacana ali, ó. Tá tendo uma rodada de conversas aqui com as meninas do Sebrae e a gente viu que é super importante. A gente tá aqui, ó. Êêêê! Tá vendo? Isso é amor, é família. Agora você viu ele contando, né? Como é que é a participação de forma real, né? Olha quanta coisa linda, que legal. Aqui também, lá é a praça de alimentação, tá vendo, gente? Área de descanso perto do banheiro. É tudo muito organizado, é tudo muito legal. Olha só o trabalho da Diana, que eu fiquei impressionado. Ela é a Diana. Oi, tudo bem, gente? Sou Diana. O que é esse trabalho? Ele é pontilhado? Chama pontilismo. É um trabalho que a gente faz com pinguinhos de tinta, que ele dá esse efeito visual assim bem bonito, né? Dá uma profundidade, mostra uma textura diferente. Eu vou mostrar para vocês de perto. Olha, vai chegando e vai vendo quão delicado é esse trabalho. E olha o efeito 3D, assim, tipo um efeito de sombreado que ela vai dando. Olha esse prato. Olha isso. E ele é só no pontilhado. Olha como essa Diana é boa. Olha que lindo esse aqui. Diana, eu amei isso aqui que você está fazendo, esse trabalho. Que bonito o seu trabalho. Que bom que você gostou. É um trabalho que a gente faz com concentração, com paciência, com amor e vai produzindo essas peças bem bonitas assim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode falar de como o Sebrae te ajuda e a crescer no seu negócio? Olha, o Sebrae para mim é o maior parceiro que eu tenho hoje. Porque eu participei do programa Pernambuco Artesão, onde a gente recebeu um aprendizado incrível. Foram meses de uma imersão em temas diversos, onde a gente cresceu bastante como profissional. E eu tive a honra de ser selecionada também com um produto representando a região metropolitana, um produto da minha coleção que está exposto no mezanino. E eu fiquei muito feliz com isso. Gente, o que você está achando, hein? Porque, na verdade, é muito estímulo de coisas boas, né? Eu vou virar aqui para vocês verem os filtros. Bom, você não quer ficar olhando para minha cara agora, né? Vai escutando minha voz aí que eu vou te mostrar o que está acontecendo na minha frente. Olha esse trabalho. Olha, parece que fez uma renda no barro. Eu tô apaixonado. Olha o filtro. Olha os detalhes disso. Olha aqui, tô muito apaixonado. Vou voltar aqui quando acabar a gravação. Olha a queijeira. Lindo mesmo. Quem é? Artesanato da família Muniz, de Cascavel, Ceará. Maravilhoso. Vamos ver se a gente acha junto umas coisas para recomendar aqui para você. Associação Mulheres de Fibra, fazendo tudo com fibra. Olha, que legal. Olha aqui a arte indígena com eles. Gente, olha que máximo você encontrar e conversar com as pessoas. Roupas. Olha que lindas essas roupas aqui. Ali, ó, tá vendo que vocês estão vendo bebidas, comidas, não é só artesanato, entendeu? Olha os leques. Bolsas. Eu sempre compro bolsa, eu quero voltar para comprar mais bolsa. Aí a gente tem mais aqui, ó. Arte madeira, flores, os remos, olha, de Belém do Pará. As panelas, aí é normal, feira. Vamos ver mais aqui, ó. Olha ela vestindo a roupa que tá vendendo lá atrás, né? As luminárias. Vocês estão vendo como que é completa a feira? E aí o que acontece? Um dia só é pouco, né? Pra gente poder ver. Então a gente tem que vir várias vezes, até porque sempre tem alguma novidade que vai surgindo. Mas é aquela dica, você viu, gostou, comprou, pessoal. Não demora, não. Não, gente, porque aí a galera me para e eu falo, ai, que legal. De onde que você é? Eu sou português, mas moro aqui há 10 anos já. Já brasileirou, já. Eu sou recifense, nascida e criada. Quer dizer que vocês acompanham o meu canal direto? Sim,
sim, eu tô sem palavras, surreal. Muito incrível. Tem que vir à nossa casa um dia, hein? Fica já o convite. Como é que você faz para poder ir lá na sua casa? lufinaminhacasa@gmail.com, manda foto. lufinaminhacasa@gmail.com, manda foto. Obrigado pelo carinho. Trabalho, muito obrigada, maravilhoso. Obrigado mesmo. Prazer. Você acha que eu vou conseguir mostrar o que é o sentimento da Feneartes pelo vídeo? Eu acho que tu consegue mostrar um pouquinho, mas só visitando mesmo, né? Acho que é isso. É porque você passa uma energia muito boa e aqui tem bastante energia, mas tem que vir para ver, porque também é um espaço muito pequeno para tudo isso. Vitória. E eu sou o João. Obrigado, João Vitória. Nós que agradecemos. Você viu, gente? É igual eles, eu fico recebendo esse monte de amor o tempo inteiro, é muito bonito. Olha aqui, arte indígena. Olha isso. Olha essa obra. Que lindo, hein? Foi muito legal, gente. Vocês viram tudo isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir agora aqui nesse andar de cima para você ter uma ideia do que eu tô te falando do tamanho da feira. Só desse lado de cá e do lado de lá. E aí você vai ter uma ideia. Quer ver? Vamos subir ali comigo? Olha isso, só para você ter uma ideia. Esse pedacinho que eu corri com você foi esse pedaço aqui, ó, todo. Só que olha pro outro lado, tem outro igual para lá, gigante, né? E aí tem lá, tem todo o apoio de todo mundo. Agora sim, apoio que eu digo assim, tem banheiro, tem show ali, ó, é onde tem show, tá vendo? São, claro, sempre shows bacanas. Olha aqui tá o espaço do Sebrae, bem no meio, ó. Você não acha, gente, que eu tenho que ter muito orgulho de falar do Sebrae para vocês? Uma empresa, né, uma organização, na verdade, que apoia e incentiva tanto o artesanato e as pessoas a terem o seu próprio negócio, a tocarem o seu negócio, né, a ganharem dinheiro, prosperidade, felicidade, realização através do seu trabalho. Olha aqui, bem estampadas, olha. Olha que lindo isso. Olha esse trabalho. Ei, olha as camisas. Olha isso, gente. Eu fico assim, agora, momento de silêncio, né? Porque olha isso. Olha ele olhando essa rosa com pássaro. O que você está achando de tudo isso que eu estou te mostrando? Olha a roupa dele, que linda. A gente fica olhando a roupa das pessoas também que vão passando, né? Agora, eu preciso encontrar, e aí essa é uma parte difícil, dizer, eu preciso encontrar alguém. Oi, tudo bem? Você acompanha o teu canal lá, muito massa. Como que é seu nome? Esdras Azevedo. Tudo bem? Tá gostando da Fenearte? Perfeito. Uma pessoa que nunca veio na Fenearte, o que você teria para falar para ela? Oxe, vem-se embora, tá perdendo. E é a minha primeira vez, assistindo teu canal, eu vi as coisas, aí comecei a acompanhar. Poxa, muito massa, bicho. Aí comprei com um monte de coisa. Não é objeto, como vocês falam, acumular, né? É aquilo de você fazer assim, de gostar e fazer pra você para sempre, né? É seu. Que legal. Que prazer te conhecer. Obrigado. Fiquei muito feliz. Muito bom. Tá certo. Beijo, meu. Você vai se ver no meu canal, hein? Tá certo. Beleza. Tchau. Olha essa daqui, Nazaré da Mata, com o maracatu. Olha esse trabalho. Não, e não só esse trabalho, mas toda a história que tem por trás do maracatu, né? Olha aqui, esse aqui é o da lança, né? Olha aqui, as menores. Caboclo de lança. Olha que bonito. Gente, realmente muito detalhe, né? Olha isso, eu nem gosto de sino. Olha aqui, eles são aqueles chocalhos, tá vendo? Ó? Eles são lindos. E olha o preço, R$15, R$10. Tá vendo? Muito lindo. Deixa eu ver se você consegue escutar o som dele. Pera aí. Muito lindo, né? E olha que trabalho bacana, gente. Eu vou ter que passar aqui para comprar. Muito bom, adorei. Eles são de Agrestina, que é aqui em Pernambuco. Olha que legal. Primeiro chocolate pernambucano. Tá vendo?
Isso aqui é muito interessante também, porque olha, lá tem pinguinhas, tem café, olha ela servindo doce de leite aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante comida também, que eu acho bacana. Aqui tem café, ó. E aí a gente vai, porque conhecer os estados também é conhecer através do sabor, né? E aqui a gente tem essa história do sabor. Você não tem noção do que Márcia está usando. Olha esse colar dela. Olha que lindo, de chinelinhos assim. Da onde que é, Márcia? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Lá, isso aqui é do sertão, do sertão de Caicó. O produto. Que coisa linda. E ele tem lá no stand? Tem lá que eles trabalham com couro também, entendeu? Aí só que a artesã é de Natal monta o colar. Você compra as peças e ela monta o colar. Olha que lindo, gente. Olha aqui o chapéuzinho. Muito legal. Adorei te reencontrar. Eu também. Foi um prazer te ver. E aí, o que você achou dessa volta pela FeneArte? Realmente a gente não consegue ficar olhando detalhezinhos de cada obra para a gente ver tanta coisa, mas a ideia de trazer você junto comigo para você entender a dimensão e o poder do artesanato, porque que a gente é tão viciado, eu consegui trazer para você entender. Olha isso! Realmente aqui tá falando agora de toda a história da selaria, né, que é o grande tema desse ano de 2026. Eu realmente espero que você tenha gostado muito, que você entenda que o fazer à mão, artesanato, tem que fazer parte da nossa vida, da nossa história, porque ele carrega, sim, o rosto dessas pessoas, as mãos dessas pessoas, as histórias de cada lugar que elas estão. Eu acho que isso que faz a grande diferença. Hoje, um programa bem diferente, né? Porque, afinal de contas, a gente fez uma feira, que é realmente uma loucura, mas é uma loucura que a gente ama, e eu espero que você tenha sentido um pouco dessa vibração que foi estar aqui comigo. Um grande beijo para você e a gente segue junto. Sempre que eu tiver alguma coisa muito legal, eu vou levar você junto comigo. Você quer? Escreve aí. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.